Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero também cumprimentar todas as pessoas que aqui se encontram. A assessoria me diz, sejam todos bem-vindos, é legítima manifestação, conheço todos eles, mas em razão da TVA, a faixa tem que ficar no nível mais baixo. Não tem problema nenhum. Se quiser se manifestar depois, não tem problema nenhum, é livre, é legítimo, mas o que a gente não pode é interromper o sinal da TV. Peço a compreensão de todos. Quero cumprimentar o secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, cumprimentar Arleme Jaqueline Pacheco, que é a diretora do Tesouro da Fazenda, que está presente, e também o senhor diretor de Planejamento da Fazenda, o senhor Luiz Celhost, é isso, diretor de Planejamento, como disse, a senhora Tatiana Bosch, que é a gerente de Informática, e o senhor Rogério Melo, que é o diretor de administrativo também do DIAT. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Senhores deputados, justificamos a falta do deputado Bruno Souza e também do deputado Sargento Lima. E os senhores deputados receberam cópia da ata da 20ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia, a maneira como se encontram, aprovado. Também justificamos a ausência da eminente deputada Luciane Carminati, que se encontra em viagem. Senhores deputados, quero aqui propor a vossas excelências o seguinte, no que diz respeito à pauta dos projetos, sugiro que seja suspenso, tendo em vista a abertura do Congresso que se realiza aqui, havendo de acordo, dou por retirado de pauta os projetos pautados. Senhores deputados, recebi do eminente deputado Maurício Kudilac e passo cópia a vossas excelências, né, o de acordo da mudança da fixação de percentuais para as emendas impositivas. Antes era 50% na área da saúde, 25% da educação, 50% nas demais, a Secretaria de Infraestrutura. Passando a ser agora 25% na área da saúde, 25% na área da educação e 50% nas demais áreas do governo. Peço à assessoria que encaminhe cópia do documento assinado, inclusive pelo governador do Estado, que nós vamos acatar a solicitação de emenda do governador para que seja modificada a LDO. Da mesma forma, quero pedir à assessoria que encaminhe cópia aos senhores deputados do parecer denominado Estudos sobre as vedações da Lei 9504/97, quanto às emendas parlamentares impositivas proferidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Que os senhores deputados se atentem para este parecer. Solicito a assessoria também que distribua a cópia. E ainda por último, antes de adentrarmos a fala do secretário Paulo Eli, nós temos, senhores deputados, em execução o cronograma de tramitação da Lei Orçamentária Anual e do PPA. E hoje, conforme o calendário fixado por esta comissão, a data limite seria dia 20 hoje. No entanto, tendo em vista a modificação sugerida em emenda do senhor governador para a distribuição dessas emendas e também solicitação dos senhores deputados, também em razão do parecer, quero aqui sugerir a vossas excelências a prorrogação do prazo, passando de hoje, 20, 18 horas, para até o dia 29, às 13 horas, para que os senhores deputados e senhores deputados possam apresentar as suas emendas. Consulte, senhores deputados. Não havendo quem queira discutir, e nem vejo deputado com parecer contrário, dou por aprovada a pretensão e fica fixado o dia 29, 13 horas, data limite. E o sistema vai se encerrar automaticamente. Até porque também já havia requerimento dos senhores deputados. Então peço à assessoria que expeça ofício, redija ofício para que seja feita a comunicação aos senhores 40 deputados. Senhores deputados, hoje o secretário Paulo Eli se faz presente nesta reunião, atendendo convocação dos senhores deputados para que ele possa tratar dos relatórios resumidos da execução orçamentária do 4º bimestre de 2020
e 19 e do relatório Gestão Fiscal do segundo quadrimestre. Vou solicitar ao senhor Paulo Eli que leve o tempo de fala, de manifestação ou de apresentação de no máximo até 30 minutos, depois querendo haver participação dos senhores deputados, para que possamos encerrar às 10 horas da manhã esta reunião. O deputado Fabiano da Luz, também que se faz presente, substitui a deputada Luciane Caminari. Secretário Paulo Eli, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente da comissão, senhores deputados, senhores presentes aqui na reunião da comissão, essa audiência pública ela é uma necessidade de atender à Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma audiência pública que atende o artigo 9º e parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000. A Comissão de Finanças ela é uma das comissões mais importantes da Assembleia Legislativa porque ela trata da questão financeira do Estado. Então, finanças e tributação é a base financeira do Estado de Santa Catarina e essa comissão ela é muito importante na análise de todos os projetos que o Executivo ou que a Assembleia trabalha nessa casa em relação às finanças do Estado. Eu vou apresentar um quadro resumido do segundo quadrimestre. Na realidade, o segundo quadrimestre terminou em agosto, mas nós fizemos a atualização até setembro, para ter uma ideia de como andam as finanças do Estado em relação a 2018. O resultado orçamentário. O segundo quadrimestre de 2019, nós tivemos uma receita de 18,18 bilhões e uma despesa liquidada de 17,3 bilhões. Nós tivemos um superávit de 1,16. Esse 1,16 é relativo porque o Estado está comprimindo a despesa para pagar despesas de exercícios anteriores. Porque aqui se trata da execução orçamentária do ano de 2019. Então, nós temos que economizar no orçamento de 2019 para pagar as despesas dos exercícios anteriores. Basicamente isso. No segundo quadrimestre de 2018, nós tivemos uma receita de 16,4 e uma despesa liquidada de 16,68, gerando um déficit de 0,23. Então, esse quadro aqui demonstra que nós já estamos conseguindo dar um superávit em relação ao ano anterior para manter as contas do Estado em dia. Então, esse é o resultado orçamentário. Orçamento e execução das receitas. Nós temos a receita prevista no ano de 2019 foi 38,8 bilhões, as deduções 10,61 e uma receita líquida de 28 bilhões. Senhor secretário, permite interromper. Eu quero solicitar os estudos da TVA, que também põe na tela da televisão os quadros da apresentação para que o público, de uma forma geral, também possa ver os quadros das finanças do Estado de Santa Catarina. Que apresenta os quadros, apresenta a fala do secretário, vai fazendo uma mescla para que a população possa entender toda a apresentação. São números bastante técnicos, né? Então, a previsão 2019, o orçamento bruto era 38,8 bilhões, com as deduções, com transferências a municípios, Fundeb e demais deduções, a 28,27. Quanto foi executado até setembro de 2019? Foi executada uma receita bruta de 28,9 bilhões e uma receita líquida de 20,53 bilhões. Então, tivemos uma variação aqui de execução já de 72%. A variação entre os dois períodos deu 10,5%. Aqui nós tivemos transferências aos municípios das deduções, aqui ela foi 63,1%, Fundeb foi 36% e demais deduções 0,4%. Detalhamento da arrecadação bruta do Estado. Impostos, taxas, transferências, contribuições e demais receitas. Até setembro de 2019, nós tivemos uma arrecadação de 28,93 bilhões de reais. Os impostos representaram 21,52, as transferências 3,93,
as contribuições 1,8 e as demais 1,68. Então, essa é a arrecadação bruta do Estado até setembro de 2018. A arrecadação bruta é tudo que entra no Tesouro, depois tem as transferências para os municípios, para os Fundeb, e depois ele vai fazendo a distribuição. Agora, a arrecadação tributária em si. Então, nos primeiros 9 meses, setembro de 2019 comparado com setembro de 2018, as taxas e as demais receitas, nós tivemos em setembro de 2019 1,2 bilhões e em setembro de 2018 1,07. O imposto de renda na fonte, que o Estado deduz dos funcionários do Estado, que é a receita do Estado, até setembro nós tivemos 1,149 e no ano passado 1,06. O IPVA, nós tivemos até setembro uma arrecadação de 1 bilhão e 600, no ano passado até setembro nós tivemos uma arrecadação de 1,409. ICMS, nós tivemos nos primeiros 9 meses, setembro de 2019, nós tivemos 17 bilhões 526 milhões. Até setembro de 2018, nós tivemos 15 bilhões e 400 milhões de reais. Então, nós tivemos um acréscimo de receita própria do Estado de 13,6% de incremento da arrecadação própria do Estado. Isso aqui é resultado do esforço fiscal que a Secretaria da Fazenda vem fazendo em relação à cobrança da sonegação, devedores, renúncia fiscal e o crescimento econômico que o Estado está tendo, do Estado em relação aos demais estados do país. Aí, como consequência, nós temos um problema. Como o resto do país não cresce, a arrecadação nacional, a arrecadação dos impostos federais, ela está caindo. Então, nós tivemos um decréscimo das transferências da União em menos 2%. Nós tivemos o FPE, apesar do FPE ter crescido esse ano, em relação ao ano passado, o IPI caiu, a CID caiu e a Lei Candir caiu. Então, nós tivemos um decréscimo das transferências federais em 2%. Só que esse é um quadro que reflete o país inteiro. Então, todos os estados do país que recebem transferências federais tiveram o mesmo problema. Da União? É 1,210. Não, 1,186, né? 1,210 veio no ano passado, né? O azul do ano passado, é. Então, nós tivemos uma queda da receita das transferências federais porque o resto do país não está crescendo. Então, o quadro que eu vou demonstrar aqui seguinte, ele é um quadro preocupante. Esse quadro aqui demonstra que Santa Catarina está fazendo o seu dever de casa, tá? Esse quadro que me preocupa, porque aqui a fonte é Confas, tá? De janeiro a setembro de 2019, aqueles impostos lá, ICMS, IPVA, ITCMD e taxas, a nível de Brasil, cresceu 3,73%. O Rio de Janeiro teve uma queda de 3,74%. A Bahia aumentou 1,43%. O Rio Grande do Sul, 2,22%. O Distrito Federal, 2,94%. São Paulo, 3,67%. Paraná, 4,88%. Minas Gerais, 5,71%, Pernambuco, 7,83%, Goiás, 9,90%, Espírito Santo, 12,62%, Santa Catarina, 12,67%, Ceará, 15,48%. Agora, comparar 2018 com 2019. Vocês notem que o Brasil, a arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD e taxas em 2018, de janeiro a dezembro de 2018, em relação a janeiro a dezembro de 2017, teve um crescimento de 7,85%. Isso aqui é nominal, é crescimento nominal. Em 2019, esse mesmo crescimento nos 9 meses deu apenas 3,73%. Isso reflete a crise nacional que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise perigosa. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando estamos fazendo o nosso dever de casa aqui, mas nós podemos ser contaminados em relação
a questão nacional. Se o Brasil não crescer, nós não temos espaço para crescer. Porque, como Santa Catarina é um estado exportador de bens e serviços, o resto do país não tem dinheiro para comprar os produtos catarinenses. E aí a nossa arrecadação ela pode ficar estagnada a partir do ano que vem. Então, esse é um grande problema nosso, que nós temos que tomar todo o cuidado. Por isso que essa comissão aqui é muito importante, porque é nessa comissão que nós conseguimos bloquear todo o aumento de despesa do Estado a partir do ano que vem. Isso é muito relevante, porque eu vou demonstrar um quadro daqui a pouco, onde o erro do passado fez com que nós tivéssemos essa crise financeira que nós temos hoje. O Estado trabalha com 3 indicadores de receita. Nós temos a receita corrente líquida, que é a receita global do Estado, que, basicamente é toda a receita global, menos as deduções para os municípios, né? E para o Fundeb, nós tivemos 18,42. A receita líquida de impostos, que são só os impostos. Nós tivemos 16,43. E nós temos o outro conceito, que é a receita líquida disponível, que é a receita dos impostos menos o Fundeb, que foi 13,35. Então, são conceitos legais que nós usamos na Secretaria da Fazenda para a Contabilidade Geral do Estado. Basicamente, tem muitas despesas vinculadas a essas receitas aqui. Os repasses obrigatórios que o Estado tem, os repasses aos poderes. Hoje está em 22,05%. Vocês podem notar que para o Tribunal de Justiça já teve um acréscimo esse ano de 12,40. No ano passado, até setembro, o Estado passou 1.118 para o Tribunal de Justiça. Esse ano já passou 1.256, um acréscimo de 12,40. Para a Assembleia Legislativa, o ano passado, o Estado passou 516 milhões até setembro, esse ano já passou 579, um acréscimo de 12,4. O Ministério Público, 473 no ano passado, esse ano já foi 531, 12,4. Para o Tribunal de Contas do Estado, 197 milhões, esse ano já foi 222, até setembro, 12,4. Para o DESC, que tem 2,49, foi passado 296 milhões no ano passado, esse ano até setembro 332, um acréscimo de 12,4. E para o Fundo de Hospitais Filantrópicos, teve 20 milhões no ano passado e agora 23 milhões, 12,4. Então, o repasses obrigatórios, que é usado a receita líquida disponível, o Estado já passou esse ano em relação ao ano passado, mais 12,4. Então, quando a Fazenda fez a proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias em reduzir o percentual dos poderes em 10%, nós estávamos certos, porque nós não íamos trazer prejuízo nenhum para os poderes, porque mesmo assim ainda a receita cresceria 2,4%. Então esse dinheiro ele está no caixa dos poderes. A despesa fixada pela LOA, orçamento vezes execução de despesa 2019. O orçamento fixado pela LOA de 28,7, que é depois do desconto dos municípios. Nós tivemos os créditos adicionais de 3,11, o orçamento autorizado é 31,38 bilhões. Até setembro, a despesa executada empenhada, nós já empenhamos 21,11 bilhões. E despesa executada, que é liquidada, que os produtos já foram entregues, os serviços já foram prestados, 19,34. Despesas liquidadas por poderes e órgãos. Os senhores sabem que nós estamos no teto dos gastos, né? Teto dos gastos, o Estado só pode gastar esse ano 3,75 em relação ao que gastou no ano passado na despesa corrente. A Defensoria Pública já aumentou em 26,9 a despesa dela, então são coisas que nós temos que chamar a atenção para os senhores da Comissão de Finanças. O Ministério Público já aumentou em 8,88, a Assembleia Legislativa reduziu em 1,2 a sua despesa. O Judiciário aumentou em 1,3. Aqui o RPPS, aqui é o pagamento de aposentados. Aumentou 6,31%. Então, isso é a conta que, eu chamo que é a conta que não fecha, né? E o Executivo aumentou a despesa dele em 1,5%. Então, nós estamos fazendo uma contenção de despesa muito grande, porque para caber no 3,75%, que os outros órgãos eles ultrapassam, nós temos que compensar isso no Executivo. Então, nós estamos numa contenção de despesa muito grande em relação a isso.
Despesas liquidadas por área. Previdência social, como vocês viram lá, aumentou em 6,7%. Então, nós já gastamos até setembro em previdência 5,07 bilhões de reais. É mais que nós gastamos em saúde, mais que educação, mais que nós gastamos em investimentos, é muito mais que nós gastamos nisso. A educação nós aumentamos em 5,1%, porque esse ano nós estamos tentando cumprir os 25% da educação sem o cômputo dos inativos. Então, nós estamos expandindo o gasto na educação. O ano que vem vai ser a mesma coisa, né? A saúde teve um decréscimo de 2,6% na despesa, porque nós estamos usando o dinheiro desse ano, da arrecadação desse ano, para pagar as despesas da saúde do ano passado, dos outros anos, que ficou atrasado. Então, a execução orçamentária. A segurança pública teve um acréscimo de 1,2%, e as demais áreas do executivo, o acréscimo de 1,6%. Então, nós estamos, na realidade, fazendo uma contenção de despesas muito grande, em função do déficit que nós temos. Em janeiro, nós projetamos o déficit em 2,5 bilhões e nós pretendemos fechar em dezembro com 1 bilhão de déficit, que são despesas que nós não conseguimos cobrir. Despesa liquidada por grupo. Pagamento da dívida. O pagamento da dívida é que está sufocando financeiramente o Estado hoje. Para vocês terem uma ideia, nesse final de ano, pagar a folha, a dívida pública, mais o 13º está sufocando o Poder Executivo. A dívida pública, aqui o pagamento, aqui é só o pagamento da amortização, já aumentou 14,5%, mais do que aumenta a receita. Os investimentos caíram, porque como nós temos nota C e nós não temos linha de crédito para pegar financiamento, então está reduzindo os investimentos. O que nós ainda estamos fazendo investimentos é um pouco de dívida feito com dinheiro de bancos e com recursos próprios, né? A manutenção de serviços. A folha de pagamento ela aumentou 4,4%, basicamente em função da reposição de pessoal em algumas áreas e do crescimento vegetativo da folha. Esse aqui, senhores, eu gostaria que os senhores tomassem, os senhores prestassem bastante atenção, porque o passado é fato portador de futuro. Então, a autorização de despesas em 2010 de 11,1%, enquanto que o IPCA cresceu 5,9% e o PIB cresceu 5,4%. Em 2011, a despesa cresceu 12,9%, enquanto que a IPCA cresceu 6,5% e o PIB cresceu 3,5%. E 2012, a despesa cresceu 21,8%, o IPCA 5,8% e o PIB 1,7%. Nesses 3 anos foi destruída toda a capacidade financeira do Estado em relação ao futuro. Todo o nosso déficit previdenciário está linkado a isso aqui. Basicamente, foram aumentos salariais concedidos a varrer em todas as categorias do Estado. Hoje o Estado tem a maior média salarial do país. O nosso déficit previdenciário hoje ele é o maior do país. Tanto é que os nossos concursos públicos eles têm 30 mil candidatos para 30 mil candidatos para qualquer concurso que a gente abre tem 25, 28 mil candidatos, porque todo mundo vem para Santa Catarina porque nós pagamos bem. Só que isso causa o déficit da Previdência. Então, senhores, 2019, 2,8%. Então, essa comissão aqui é muito importante nós cuidarmos da despesa do Estado, não deixar a despesa do Estado crescer mais do que a inflação. Despesa com o pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui nós estamos conseguindo enquadrar, nós já fechamos o segundo quadrimestre de 2019 com 46,43, abaixo do limite prudencial. Mas isso não significa caixa, porque como nós temos que gastar a educação sem inativos e saúde sem inativos, nós ficamos sem margem financeira para fazer esses pagamentos. Então, nós temos que aumentar a receita e reduzir a folha. Essa é a única forma. Então, se nós não terminarmos 2022 com a folha, essa linha aqui em 40% aqui, o Estado não estará saneado. 2022. Então, esse ano nós estamos no caminho certo, nós estamos conseguindo reduzir. A outra questão é que o Estado não tem mais maquiagem de contas. Nossas contas elas são nas regras da STN. Os demais estados da federação, todos os estados eles têm problemas com
com cômputo de despesas diferente das regras da STN. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, a diferença das regras da STN com o que o Rio Grande do Sul publica é de 12%. Então, todos os estados vão ter que se adequar nesse processo. Então, o estado agora hoje já faz a sua contabilidade pessoal nas regras da STN para que o estado consiga financiamentos. A despesa com o pessoal do executivo, nós tivemos até o segundo quadrimestre 11,4. Inativos e pensionistas foi 5,8 bilhões. Inativos vinculados com recursos vinculados às contribuições. As contribuições que os servidores pagam foi 2,8, então o déficit de previdência ele foi de 3,8%, de 3,8 bilhões nesse período. A folha de pagamento do executivo. Até setembro de 2018, nós gastamos 9,91 bilhões. Setembro de 2019, 10,7, com crescimento de 3,6. Agora vocês dão uma olhadinha aqui que o pessoal ativo cresceu de 5,64 para 5,73, enquanto que o inativo de 4,27 para 4,54. Então tem um desequilíbrio aqui. Os mínimos constitucionais. Aplicação com a educação. Esse ano nós estamos eu acho que a tarefa de Hércules desse ano é conseguir fazer fazer educação sem o cômputo dos inativos. Nós ainda temos uma contagem de um percentual de inativos no cômputo da educação, mas esse ano nós estamos tentando tirar. Computando ainda uma parte do mínimo legal, nós estamos em 25,73, mas só que em dezembro é que nós fazemos a aferição geral, né? A receita líquida de impostos, nos primeiros 9 meses foi 16,426. O valor mínimo para aplicar em educação é 4 bilhões 106. O total das despesas consideradas no mínimo da educação foi 4.224, que deu 25,73. Desse valor, nós ainda estamos considerando os inativos na educação, nesse quadro aqui, mas em dezembro nós pretendemos fechar essa conta. Em saúde, o cumprimento também é 12%. Nós estamos com 12,75%. Nós estamos usando o dinheiro do orçamento desse ano para pagar as dívidas da saúde do ano passado. Então, esse cômputo aqui está em torno de 14%, se nós considerarmos os dois índices. A despesa executada em 2019, nós temos liquidada na saúde 2,093. O total de despesas executadas para o mínimo da saúde foi 2,094. E total de despesas executadas em saúde 2,439 até setembro. Aplicação em segurança pública. Pessoal em cargos gerais, nós tivemos um aumento de 2%. Manutenção de serviços públicos na segurança pública, 9,8%. E investimentos na segurança pública caiu em 65,4%. Como nós estamos usando mais, nós estamos reequipando e a polícia está trabalhando mais na rua, ela está precisando de mais equipamento, mais gasolina, mais manutenção. Então, por isso que aumentou a despesa aqui da segurança pública nesses itens aqui. Sistema prisional. O sistema prisional está em expansão o gasto. Nós temos que criar ainda muitas vagas no sistema prisional, nós temos que reativar os presídios. Então, o pessoal ativo da segurança pública, nós tivemos um acréscimo de 15%. A manutenção de serviços em 5,3%. E os investimentos caíram 33,2%. Investimentos do executivo. Os investimentos estão sendo feitos com receitas próprias. Nós fizemos 594 milhões. Com receitas próprias 167. Operação de crédito, vocês estão notando que caiu bastante a operação, nós só conseguimos fazer 226 milhões esse ano. O ano passado nós conseguimos 562 milhões de executar investimentos com receita de financiamentos. Então,
Basicamente, nós estamos com pouco recurso para fazer investimentos. Os investimentos que serão feitos daqui para frente, sem financiamento, só com recursos próprios. A Previdência Estadual, nós temos aqui a despesa previdenciária de 4,5 bilhões, o déficit da Previdência no segundo quadrimestre de 2,83 e o recurso com a Receita de Previdência 1,67. Então, esse é um quadro que pesa para o Executivo em relação à falta de recursos de investimento em função do déficit da Previdência. O resultado primário nominal, nós tivemos uma receita primária de 16,661 bilhões, uma despesa primária de 14,53 e um resultado primário de 2,5 bilhões. A meta era 1,38. O resultado primário de 2,15, então nós temos os juros ativos e passivos de 899 milhões, o resultado nominal de 1,25 bilhões. Então, a meta do resultado nominal é 1,05 bilhões. A dívida consolidada, líquida. No segundo quadrimestre de 2019, a dívida consolidada, o Estado hoje deve 20,4 bilhões para bancos e para uma receita de 24. Uma receita receita consolidada líquida de 24. Então, a nossa relação está a 85,5%. São métricas que se faz para acompanhar a dívida pública do Estado. Com relação aos limites da dívida, a dívida consolidada, o limite que nós podemos ter de dívida é de 200%. E nós estamos com 94,2%, 94,42%. Operações de crédito e garantias, o Estado pode conceder crédito até o limite de 22%, nós concedemos crédito até 6,89%. São garantias que o Estado concede financiamentos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Resta a pagar. Execução de restos a pagar. Nós temos restos a pagar. Nós temos ainda um saldo a pagar de 187 milhões, 190 milhões de processados, 187 milhões, e não processados de 3,2 milhões, dá 190 milhões de restos a pagar até setembro para pagar ainda. Basicamente, aqui ainda é dívida da saúde, tá? Bom, senhores, é isso. Se os senhores tiverem alguma pergunta. Senhores deputados, tempo para questionamentos junto ao secretário. Deputado Fabiano da Luz, por gentileza. Senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Secretário Paulo Eli, esses restos a pagar, 190 milhões da saúde, é o total de dívidas do Estado? Os restos a pagar, eles são dívidas com fornecedores que o Estado deve em relação até 2018. Então, 190 milhões é o que o Estado ainda deve em relação a 2018, em relação ao ano de 2018. Então, essa é a dívida do Estado com fornecedores. Basicamente, aqui, a grande parcela dela é com a saúde. Senhores deputados. Deputado Milton Alves. Bom dia, senhor presidente, secretário Paulo Eli. É bom tê-lo sempre aqui, toda a equipe que acompanha, cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar todos que nos acompanham aqui. Secretário Paulo Eli, nós temos esse ano conversado bastante e por várias vezes nós falamos do importante trabalho que tem sido feito e também daquilo que não está sendo feito, né? E aqui eu queria levantar algumas preocupações.
e também colher o seu entendimento. Por exemplo, da Previdência agora com a nova lei, a expectativa dos reflexos disso de médio a longo prazo nas contas do Estado de Santa Catarina. Nós tivemos no início do ano, e aí os quadros de despesa mostram bem isso, e eu falei isso na época quando o secretário de administração veio fazer a entrega da reforma administrativa. Eu disse que, infelizmente, nós estávamos vendo um pouquinho mais do mesmo e que isso não iria dar resultado, né? E aí a gente vê que o único órgão que reduziu despesas foi a Assembleia Legislativa. Todos os demais aumentaram despesa, inclusive o Executivo, que na reforma administrativa se colocou para todo mundo que ela seria algo fantástico, que ia reduzir muito o custo do Estado e não reduziu nada, né? E nós já falamos isso na época, quando foi apresentado, porque não tinha nenhuma mudança estrutural que pudesse significar diminuição de custos. Então, o que está, pela demonstração, o que está salvando realmente as contas públicas do Estado foi o excelente crescimento da receita, né? Parte méritos do trabalho de fiscalização, da eficiência fiscal, e a grande parte porque a economia de Santa Catarina, a diversidade que tem, ela é muito formal, né, e muito competitiva, graças às condições que tem, e ela paga imposto. Ainda temos gente que sonega, como a gente ouviu falar o governador. Claro que tem, todo lugar tem. E aí cabe o trabalho do Estado. Não adianta reclamar, tem que agir. Eu sou pagador de imposto. Eu fico doido quando eu vejo um negócio desse, de nos chamar empresários sonegadores. Isso é uma agressão a quem paga imposto. E a gente sabe que a maioria das empresas que sonegam são as pequenas empresas, são os fundinhos de quintal, são aqueles que estão começando. Porque as empresas formais, elas não têm mais como não pagar o imposto certo, porque o fisco hoje, e o fisco de Santa Catarina é bem estruturado, ele lá dos seus computadores, ele emite as notificações. Acham os furos, né? Então, secretário, eu acho que nós temos ainda um caminho longo, e nesse sentido eu acho que nós todos aqui da Comissão de Finanças, deputado Fabiano, nós queremos contribuir e ajudar. Nós demos várias sugestões ao governo nesse sentido, mas elas não foram implementadas. Então, nós hoje estamos aí vivendo do nosso crescimento de receita e não da redução da despesa. O senhor falou dos investimentos com recursos próprios, mas tem aqui na casa um projeto de autorização de financiamento de 300 milhões de dólares para nós aprovarmos aqui. Então, nós temos que estar sintonizados com isso. E uma coisa que me preocupa, secretário, nós estamos aqui para aprovar o orçamento do Estado. E, presidente Marcos, eu acho que nós temos que fazer uma solicitação ao secretário para uma reunião específica sobre o orçamento, a LUA 2020, porque a lei orçamentária de 2019, ela já foi aprovada aqui com uma subestimação de receita muito grande. E a LUA de 2020, ela vem na mesma direção. Hoje nós temos aí uma receita bruta arrecadada já até novembro os dados atuais de 33 bilhões, e nós temos uma LUA de 34 bilhões, quando sabemos que 2019 já vai dar 38, Vossa Excelência falou isso agora aqui. Se vai dar 38 esse ano, como é que se explica um orçamento menor para 2020? O orçamento não vai diminuir. Se diminuir, nós estamos quebrados. Então, eu sei que isso é mais complexo, mas eu gostaria de sugerir, em função dos quadros que nós vimos aqui, uma reunião específica da Comissão de Finanças com Vossa Excelência aqui, para a gente falar da LUA, porque eu acho que
temeroso para nós aprovarmos uma lei orçamentária da forma como ela veio para casa. Então, eu sei que é um debate maior que nós temos que fazer. Eu queria provocar para a gente fazer isso num momento específico, único, né? Pode ser até fechado, não precisa ser em audiência aberta, né? Os membros aqui da Comissão de Finanças, pode ser lá na Secretaria da Fazenda, para a gente poder debater esses números e podermos aprovar aqui uma lei orçamentária de 2020 que seja como a gente faz nas empresas da gente, né? É um orçamento baseado na expectativa de execução da receita e da despesa e não um orçamento que está desatualizado com aquilo que está acontecendo no Estado. Então, essas são as minhas considerações. E a questão da educação, secretário, eu tenho uma preocupação muito grande. E tenho alertado isso, o próprio secretário da Educação, fiz isso na Casa Civil, fiz isso ao secretário de Infraestrutura, dos números da execução orçamentária que estão aí, com o crescimento da receita e a necessidade de aplicar os 25%, eu acredito que não vão conseguir aplicar isso, né, porque tinha aí uma expectativa de um volume muito grande para aplicar na reforma de escolas. Nós temos centenas de escolas caindo aos pedaços, e o governo não conseguiu esse ano liberar uma licitação para consertar a escola. Nós estamos com um problema muito sério, porque o engenheiro do DEINFRA não assina o projeto, não aceita o projeto, vai e volta, e nós não vamos conseguir executar nada com dinheiro em caixa. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Demos lá algumas sugestões. Eu não sei como é que vocês vão resolver essa questão da educação, porque a gente ouviu aqui que até estão pensando em fazer algum bônus para os funcionários, só para cumprir metas. Isso seria o fim da picada, né? Então, essas são as considerações que eu quero fazer, e parabenizá-lo pelo trabalho como um todo, porque a gente sabe que é uma tarefa não simples, mas que a gente continue dialogando. Temos aí os PLs do rescaldo para a gente trabalhar, e muitos setores produtivos ainda muito temerosos com as consequências de eventuais medidas que nós temos que continuar debatendo para arredondarmos isso e o Estado continuar sendo esse Estado competitivo que todos nós conhecemos. Muito obrigado. Secretário Paulinho, em seguida, deputado Gerry Comper. Bom, eu vou, em relação à reforma administrativa, a reforma administrativa ela deu aquele resultado que foi esperado. Se a reforma administrativa não tivesse sido feita, o gasto com o executivo aqui seria muito superior a esse. Então, assim, na fase que nós estamos trabalhando agora, nós estamos contendo o gasto público. Então, a reforma administrativa ela reduziu aqueles cargos mesmo, nós extinguimos todas aquelas estruturas, realmente houve uma grande redução. Só que a despesa é compensada pelo aumento do gasto na reposição de funcionários das áreas da área de segurança pública, que foi dado prioridade nesse semestre aqui, reposição de professores. Então, assim, a despesa do executivo, nós estamos nos limitando ao 3,75%, que é o teto dos gastos. Então, esse é o projeto que nós estamos fazendo. Com relação ao orçamento do ano que vem, esse quadrinho aqui ele demonstra, na realidade, as nuvens negras que podem surgir no ano que vem. O orçamento do ano que vem, nós fizemos uma expectativa de PIB mais inflação. Ele ainda está superestimado, deputado. Quiçá de aumento de receita. Quiçá. Porque nós não vamos conseguir 2 anos com um aumento de receita acima de 2 dígitos seguidos, e num terceiro ano, como nós fizemos nesse quadro aqui, de 11,31 em 2018 e 12,67 em 2019. No ano que vem, ao Rio de Janeiro, a receita decresceu 3,74%. O que nós fizemos no orçamento desse ano? Nós simplesmente fizemos um orçamento real. A despesa do Estado é aquela, a receita estimada é aquela. Infelizmente, toda a receita do Estado ela é vinculada. Então, quanto mais vinculações nós colocarmos na receita, maior vai ser o rombo do Estado. Então, se nós mandamos o orçamento com déficit de 804 milhões, que é basicamente as dívidas que nós estamos herdando aqui desse ano, vamos levar para o ano que vem, nós não vamos conseguir equilibrar o Estado no ano que vem. Porque o orçamento em órgão é cheque em branco. Orçamento em órgão é cheque em branco. A única maneira de conter despesa é reduzir o orçamento do órgão.
senão nós não vamos conseguir reduzir despesa. Eu acho que eu respondi a todas as suas perguntas. Eu venho na comissão aqui de orçamento da LOA para discutir. Eu quero mostrar isso aqui para os senhores. Olha a receita de São Paulo. São Paulo, que é o motor do Brasil. 3,67 esse ano. São Paulo fez o PIB mais inflação dele, a receita desse ano de 8%. São Paulo fez. Não tá crescendo. Nós fizemos PIB mais inflação para esse ano, graças a Deus nós temos um trabalho grande de melhoria da economia do Estado, de mais empresas, mais empregos sendo gerados. Nós estamos um trabalho de recuperação da receita, nós tivemos os prefis, nós fizemos vários itens, nós saímos da substituição tributária, que também era uma renúncia fiscal em muitos setores, que deu essa arrecadação. Os outros estados estão esperando a reforma tributária. Se nós estivéssemos esperando a reforma tributária, senhores, hoje nós estaríamos com a folha atrasada. Eu fiz a conta aqui, se a nossa receita tivesse crescido 8%, a folha estaria atrasada. Então, esse é o alerta que eu digo para os senhores, que não adianta dar aumento salarial para atrasar a folha em seguida. Deputado Jerry Comper. Depois, mais algum deputado inscrito? Deputado José Milton, para encerrar a manifestação dos senhores deputados. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, demais deputados. Nosso secretário, primeiro parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo junto à Secretaria da Fazenda. Seria 3 perguntas, mas o deputado Milton já perguntou. Hoje o nosso estado ele se encontra na nota C, correto? A previsão para a nota B e alguma previsão para algum financiamento nosso do estado? E o segundo, o governador tem sempre dito, e o chefe da Casa Civil também, que ficou em torno de mais de 60 milhões de convênios firmados, não de governadores, mas sim de governo. E ele gostaria de liquidar esses convênios. Como está isso? Eu acho que é mais de 60 milhões. Se isso termina esse ano ou fica alguma coisa para ano que vem? Seria isso, senhor secretário? Bom, os convênios de 68 milhões, o dinheiro está disponibilizado e eles praticamente já foi quase tudo executado, mas o dinheiro está lá disponibilizado e ele está sendo executado conforme o cronograma de cada convênio, né? Tem muitos convênios que tinham sido cancelados e foram reativados, então tem todo esse trabalho de gerenciamento da despesa desses convênios, mas os 68 milhões estão no caixa lá e já foram praticamente reservados para isso. Basicamente todos são da Secretaria de Infraestrutura, que está resolvendo lá dia a dia esses convênios todos. Então isso acredito que até dezembro isso aí esteja tudo encerrado. Talvez tenha algum rescaldo para o ano que vem, mas em função da execução das obras, né? Com relação à nota C, nós temos 2 impedimentos para pegar financiamento. 25% da educação com inativos, porque o nosso Tribunal de Contas, ele considera que, ele coloca na certidão que cumpriu, mas com inativos. Na educação. Na educação. O que acontece? A STN não aceita mais esse item. Os estados onde o Tribunal de Contas não coloca esse impedimento e coloca inativos na educação, eles estão pegando financiamentos tranquilamente. O nosso estado está bloqueado em função disso. Então, sim, um item de financiamento, educação com inativos, e nós estamos tentando resolver esse ano. Talvez a gente não consiga. Aí nós vamos perder mais um ano para pegar financiamento. E a outra questão é a nota C. A nota C é a Capag. A Capag, nós temos nota C na Capag, mas em função da falta de capacidade de pagamento dos financiamentos. Vocês olharam as nossas contas aqui, nós estamos com déficit. Se vocês fossem em banco, vocês emprestariam dinheiro para nós? Vocês emprestariam? Então, aqui está dizendo que nós não temos capacidade de pagamento. Então, assim, nós temos que melhorar as contas para ter nota B. Quando nós tivermos nota B, que esse ano nós vamos tentar conseguir a nota B, ainda faltam alguns ajustes nossos, nós estamos trabalhando muito disso, principalmente na contenção da despesa, que o deputado tem razão, aqui, nós temos que conter a despesa para ter nota B. Então, só que como nós temos que cumprir os mínimos constitucionais de saúde e educação, na realidade, cumprir o mínimo não consegue a nota. Então, o único financiamento que nós temos aprovado são 700 milhões no BNDES, que nós já estamos acessando essa linha de crédito, só que o BNDES não tem funding para nos emprestar.
Nós assinamos um contrato de 25 milhões da SC 401 agora, em setembro, para a SC 401, que nós começamos com recursos próprios e estamos financiando agora a SC 401, assinamos o contrato com o BNDES. Quando o BNDES for registrar o contrato no Sistema Nacional, o BNDES não tem funding para nos emprestar. Então, só em janeiro ele vai liberar esse recurso. Então, nós temos 700 milhões ainda sob muitas condições. O resto tudo é recurso próprio que nós temos que gerar para fazer investimentos. Então, a contenção de despesa é a questão mais importante hoje que nós temos que fazer. Deputado José Milton Schaefer, para encerrar. De maneira bem breve, apenas cumprimentar o secretário Paulo Eli, a sua equipe, os senhores deputados. É uma constatação. Nós estamos aqui já há 3 mandatos, né? E o que nós temos visto mesmo com esse quadro de dificuldade desse ano, né, é o governo tocando obras com recurso próprio. E isso é algo que eu quero cumprimentar. Eu acho que é interessante, né, ver reformas das pontes, várias obras foram anunciadas pelo governador com recursos próprios. Eu acho que é uma forma nova. Eu acho que isso é justo também com a população de Santa Catarina, mostra que está tendo todo um cuidado nesse sentido. Claro que precisamos de investimentos através de empréstimos para outras finalidades, mas é um fato relevante, né? Espero que isso possa ser uma tônica do governo até o final, algo muito positivo, quero cumprimentar por isso. Nós temos uma preocupação, Paulo, para ser bem... nós aprovamos na lei orçamentária do ano passado, com uma emenda que coloca quase 200 milhões para os hospitais filantrópicos. Os hospitais passam por uma crise enorme, são eles que atendem 70% da população de Santa Catarina, através de uma tabela do SUS que está defasada há mais de 20 anos. Então, todos os finais de ano, hospitais vendem lotes, terrenos, comunidade faz bingo, rifa, para poder cumprir seus compromissos. Nós já estamos na reta final, no último trimestre do ano, e essa emenda ainda não foi cumprida, em pelo menos, para não errar, 70% dela ainda não foi cumprida com esses hospitais. A pergunta é, nós precisamos executá-la até dezembro. É o recurso que os hospitais estão esperando para pagar o 13º de médico, enfermeira e de fornecedores. Então, a preocupação é que o tempo está chegando e eu não sei se vão ter capacidade operacional de cumprir isso. O governo sempre citou que esse ano gastaria 14% do orçamento em saúde, porque é uma necessidade para atender a população. E a gente viu que ainda temos uma distância com relação a isso pelas demonstrações. E a outra pergunta também na área da saúde não tem pagamento de inativos na área da saúde, no orçamento da saúde, ou tem? Não tem. Minhas perguntas eram essas, saber o cronograma, basicamente isso, e fazer uma referência ao Estado, neste ano, ter anunciado e estar executando obras com recurso próprio, o que eu acho muito positivo. As obras com recursos próprios estão sendo feitas com a sobra de recursos da reforma administrativa, deputado. Então, basicamente, nós estamos fazendo a contenção de despesas e todo aquele recurso que nós conseguimos economizar na contenção de despesas, nós vamos usar para obras com recursos próprios, porque são obras que já são demandas muito antigas, que já têm licitações prontas, que nós temos que lançar, porque são demandas da sociedade. Então, esse é um recurso que nós temos que fazer, porque senão a economia do Estado entra num caos, porque a economia do Estado vive da infraestrutura e nós precisamos investir em infraestrutura. Com relação aos hospitais filantrópicos, deputado, hospitais filantrópicos agora é um programa de governo, o senhor sabe disso? Então, esse ano está sendo previsto, acho que 180 milhões, o ano que vem, eu acho que é 300 milhões, e isso já está, inclusive, na peça orçamentária do ano que vem. Então, só que o recurso que o Estado hoje está usando na saúde é para pagar dívidas e para manter o serviço ativo desse ano. O ano que vem, a mesma coisa. Então, assim, nós temos uma transição ainda nesse processo. Senhor deputado, excepcionalmente, sim. deputado Márcio Machado. Obrigado. Só uma observação, deputado Marcos. Mais uma constatação também desses 3 mandatos de deputado aqui. O Estado elevou algumas carreiras num patamar de primeiro mundo. Mas tem carreiras e secretarias, como a da Agricultura, que tem 4 funcionários concursados somente.
né? E tem outras carreiras que ficaram muito defasadas. Eu sei que o senhor é um homem que tem uma visão global do Estado e da economia, mas faço isso apenas para uma avaliação futura de que tenha que buscar um equilíbrio em algumas áreas que estão muito defasadas. Somente isso. Antes do secretário responder, o deputado Márcio Machado faz a pergunta e o secretário responde dos dois. Obrigado, presidente, pela quebra da nossa reunião. Secretário Paulo Eli, primeiramente, seja bem-vindo a essa comissão relacionada às emendas impositivas de 2018 para 2019. Elas serão pagas nesse exercício? E as agora, nossas emendas de 2019 para 2020, qual é a previsão de pagamento? Será antes das eleições, depois das eleições? E num parecer que a gente recebeu também da PGE, ela está um pouco enrolado no estudo que eu analisando aqui, ela diz que é impositiva, mas não é impositiva, pode ser paga, não pode ser paga. O governo tem o compromisso de honrar com esses compromissos? Sim, as emendas estão sendo pagas. Nós temos problemas operacionais em relação a, por exemplo, ontem eu passei o dia inteiro assinando liberação de recursos para a infraestrutura fazer os convênios. Então, assim, tem o trâmite, né? Eu sei que todas elas serão pagas conforme foi acordado. As do ano que vem dependem de uma questão eleitoral, mas provavelmente, como a União já trabalha com emendas impositivas há muitos anos, lá a União já deve ter um paradigma sobre o período eleitoral, então deve ser adotado o mesmo paradigma. Mas, de todo modo, nós estamos nos preparando para pagar todas. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, eu quero agradecer a presença do secretário Paulo Eli e sua assessoria, né, e desejar a todos um bom dia. Muito obrigado e está encerrada a presente reunião.